Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil. Meio da Amazônia começa hoje no meio da natureza. E sabe por que eu escolhi o ambiente hoje na natureza? Porque aqui que vamos falar sobre energia. E quando você fala em energia, você tem que falar em natureza. Afinal de contas, a natureza surgiu primeiro do que nós. E junto com a natureza, a energia. E nós, como seres humanos, precisamos dessa energia para tomar algumas decisões. Algumas vezes é importante para fazer algum tipo de tratamento. Conhecer os pontos importantes que você tem dentro do seu corpo, que pode gerar energia que vai lhe salvar de uma situação um pouco mais complicada. E o importante dessa nossa história é você procurar pessoas que tenham conhecimento e que possam nos informar exatamente o que é essa energia que tem na natureza, mas tem no ser humano. Então nós puxamos da natureza ou nós somos parte da natureza para ter essa energia? Dudu, nós somos parte da natureza. Tanto assim que a composição da Terra é a composição do corpo. Maravilha. 70% água na Terra, no planeta. 70% água no corpo. Vários minerais, ferro, potássio, manganês, magnésio, todos esses minerais no nosso corpo. Se faltar um, você não tem saúde. Como se faltar para a natureza, ela acaba morrendo também. Perfeitamente. O que é bioenergia? A bioenergia é a energia da vida. Não há vida sem energia. Bioenergia leva a biomagnetismo. E são duas coisas diferentes ou são iguais? São iguais. São iguais. E por que a gente dá o nome de biomagnetismo? Nós chamamos de biomagnetismo porque nós escolhemos a energia de um magneto, que é um ímã de ferro, que ele recebeu uma carga de energia ali, e daí ele, de uma pedra de ferro ele se transformou num ímã. Então ele possui as propriedades energéticas que o corpo precisa. Você encostando no corpo, pelo fato de você ter 4% de ferro, ele já começa a agir. Quem não lembra daquela experiência da física, que você colocava limalhas de ferro em cima de uma mesa e com um ímã embaixo você leva essa limalha de ferro onde quer que você queira. Da mesma forma, quando você encosta um ímã no corpo, pelo fato de você ter 4% de ferro, ele começa a atuar nesse equilíbrio energético, equilibrando o pH do corpo e com isso restabelecendo a saúde. Interessante, ela vai me lembrar uma história, eu vi na National Geographic, tem umas pessoas que pegam um ímã mais possante, né, maior um pouco, joga dentro do rio para saber o que é que jogaram no rio. E tudo que tem ferro ou que tem o magneto acaba sendo trazido. Quer dizer que essa função pode ocorrer dentro do nosso corpo? Sim, perfeitamente. Olha o experimento antigo, mas que faz parte até hoje. A pessoa diz assim, tá, porque o antigo não é o moderno que faz efeito. Gente, toda a ciência está lá no passado. Então Mesmer já fazia o seguinte, quando as pessoas entravam em surto psicótico, ele pegava aquelas pedras enormes de ímãs e colocava naquelas banheiras gigantes que ficava em praça pública, que hoje o pessoal chama de chafariz, colocava ali e as pessoas surtadas eram colocadas ali, naquela banheira gigante. E ele ficava recebendo o efeito daquela água ionizada, ia ficando mais tranquilo, mais leve e saía do surto Água psicótico. ionizada é a água magnética. É, a água magnetizada. Fantástico esse negócio. Agora, quando isso se transformou numa ciência para ser aplicada no corpo humano, embora se use há muito tempo, mas a partir de quando isso começou a ser usado para benefício de algumas doenças complicadas, vamos dizer? Uma AIDS, por exemplo, um câncer. Isso surgiu na década de 80, quando um médico mexicano chamado Isaac Muñoz, ele que já havia feito milhares de cirurgias, porque ele, como cirurgião, achava que, ao retirar um órgão danificado por uma doença ou um tecido lesionado por aquela doença, ele achava que a doença estava sendo retirada do corpo.
Mas ele foi percebendo que essa doença surgia em outros pontos na mesma pessoa, e aí ele ficou decepcionado e parou de fazer cirurgia e foi investigar por que um corpo adoece. Foi aí que ele foi buscar lá nos primórdios da civilização, quando os antigos egípcios já usavam o pozinho de uma pedra que atraía ferro e era colocado de um lado e do outro lado de um corte cirúrgico, e esse corte cirúrgico se fechava de uma forma rápida e sem nenhum risco de inflamação ou infecção. Aí ele disse, opa! E aí ele trouxe para o momento atual e começou a trabalhar nas pessoas colocando as pedras de ímãs no corpo. E foi percebendo que havia mudança no sangue dessa pessoa, né? Um sangue muito comprometido, ele começava a se tornar um sangue saudável. Aí ele foi cuidar daquela doença que na década de 80 foi a descoberta da AIDS, e aí ele foi cuidar do vizinho dele que já estava num quadro bem severo, né? Quando ele percebeu que o vizinho ia reagindo e depois de alguns meses de tratamento não apresentava mais nenhuma sintomatologia, ele mandou esse vizinho fazer novos exames. E aí tinha negativado. Lógico. São muitas as circunstâncias, são muitos os movimentos. Você precisa fazer algo como assim, mas é necessário ter alguém especialista. Não é simplesmente comprar um ímã, coloca aqui, coloca ali e vai resolver. Não é bem assim. É preciso você ter o conhecimento científico, aonde colocar, como usar, em que momento você pode fazer. Afinal de contas, o que nós estamos falando aqui é de energia. O corpo, nós sabemos muito bem, se a pessoa está numa doença muito grave, a tendência da pessoa é deixar sua energia ir embora, porque ela mesma começa a dizer, não, vou aceitar, não tem mais jeito, não tem solução. Exatamente. E a energia que você consegue no biomagnetismo, na verdade, lhe dá esse ânimo de reagir, de avançar. E quem sabe, nessa última arrancada, você acaba fazendo um resgate de vida. Ou seja, é preciso pessoas que conheçam para poder agir. E é isso que você está fazendo, você está treinando pessoas para fazer isso? Sim, nós treinamos, nós damos cursos de formação para biomagnetistas com certificação que vale em todo o Brasil e no mundo, né? Registrado na Biblioteca Nacional, para que as pessoas até mesmo, por que eu vou fazer esse curso se eu não tenho nenhuma intenção de ser terapeuta? Tá, mas você pode ser terapeuta de você mesmo. Imagina você, Dudu, você conhece biomagnetismo, você fez um curso de formação para biomagnetista. Você sai para uma festa, come e bebe todas, estava lá entre amigos. Essa é a melhor parte. Aí, quando você chega em casa passando mal, teu fígado não aguentou, teu sistema digestivo ficou comprometido, aí você está lá passando mal. Teve os ímãs em casa, você não precisa fazer exame para cuidar daquele desconforto físico. Você vai e coloca os ímãs nas posições certas, nos órgãos certos, nos órgãos que podem ter sido atingidos pela aquela irracionalidade alimentar que você praticou. E é normal para quem tem um abdômen dilatado como o meu? E daí, em questão de 10, 15 minutos, você já voltou à sua normalidade. Acho que não tem coisa mais interessante do que ser terapeuta de si mesmo, do que você saber dominar e sair dos desconfortos físicos que alguma circunstância pode te proporcionar. Quanto tempo leva um curso como esse? Ele leva, no nosso caso, presencial, ele leva uma semana intensiva. É um mergulho no biomagnetismo. Você entra às 9 da manhã, sai às 17 horas. Aí você se alimenta, inclusive de forma adequada, você aprende um pouco de como é que funciona o combustível adequado para o seu corpo, que é o teu alimento, que a gente normalmente coloca qualquer tipo de combustível numa máquina tão importante que é o corpo humano. E daí reclama depois das circunstâncias. Imagina eu que boto farinha, macarrão, arroz, feijão, jogo tudo lá dentro. No mesmo prato vai peixe, carne, meu Deus do céu, imagina como é que deve estar lá por dentro, né? O que não presta, todo mundo já sabe o que acontece, mas o que presta acaba virando energia.
Sim. Mas a energia que nós estamos falando não é exatamente essa. Essa é uma delas, mas não Sim. é tão importante quanto, É. porque essa parte de você ter os ímãs torna-se talvez o mais importante de tudo, né? Sim, É o famoso puxa-empurra, um puxa-empurra, mas sim, eles se atraem. Aí sim. o que acontece? Nossas moléculas começam a mudar o sentido. Tem uma resposta para isso? Desculpa. Tem. Isso você vai encontrar essa resposta na própria física. Porque nós somos aqui, o corpo humano é energia, é física. Isso. Então, se essa energia não tiver numa frequência exata, cada órgão nosso, ele funciona numa frequência. A partir do momento que essa frequência começa a cair, muito embora nos exames clínicos isso não seja enxergado, porque as máquinas não são programadas para enxergarem isso, a saúde começa a entrar em declínio. Às vezes você está se sentindo fraco, vai fazer um exame clínico, ele não aparece absolutamente nada. Mas você vai fazer uma biorressonância quântica, Isso. ele vai ler a frequência desses órgãos, aí já vou te dizer, ó, Dudu, você tem alguma tendência a problemas cardíacos. Não, mas tá tudo bem, meu coração tá Por enquanto. ótimo. Por enquanto, mas ele já está apresentando um pequeno problema. Sueli, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um intervalo, Ah, mas a pergunta que eu faço, eu acho que é o que você vai colocar. Porque o Sueli está dizendo assim, você não precisa deixar de tomar o seu remédio. sim, perfeito. Essa é um auxílio mais barato, inclusive, que você mesmo pode se ajudar. Perfeitamente. Nós sempre recomendamos o seguinte: as ciências não brigam entre si. Os conhecimentos, eles sempre foram e sempre serão complementares. Deus não deixou para nenhuma ciência, absolutamente nenhuma, o conhecimento total de um corpo, exatamente para que nós tenhamos a humildade e aprendamos também a respeitar o conhecimento alheio. Então, se você está fazendo o tratamento com o seu médico, perfeitamente, lhe passou medicamentos, ok, continue com eles. Mas quer potencializar mais ainda esses resultados? O biomagnetismo está aí para somar. O que eu vou dizer agora, aquela menina que está ali vai cortar, porque tu pode responder mais para a câmera, tá? Vamos lá, vamos continuar. Tá? Eu vou contar para ti uma história. Toda vez que eu faço entrevista, eu conto história da minha vida, né? Também 74 anos tem história dessa, né? A minha mãe, num momento muito crítico de uma leucemia, ela foi para tratamento em Paris, um lugar, Villejuif, que é perto de Paris. E quando eu saí de Manaus, as minhas tias me fizeram levar garrafas com crageru. Porque nós temos a crença que o crageru ajuda. Sim. E ao chegar em Paris, antes de dar o crageru para ela, eu falei para o médico, disse, olha, nós temos a crença, assim, aí ele disse uma coisa que você está dizendo. Uma coisa não atrapalha a outra. Tem fé? Acredita que vai fazer? Então tome. Tome. Aqui tem uma vantagem. A energia vem de dentro para fora, ajudando o teu pensamento de fora para dentro. Perfeitamente. Eu acho que esse que é o grande resultado. Quem são as pessoas que estão qualificadas para ter um aprendizado mais rápido do biomagnetismo? Dudu, eu costumo dizer que todas as pessoas que gostam de pessoas, elas estão qualificadas a aprender rapidamente o biomagnetismo. Não é só o profissional da saúde, não é só aquele profissional que entende de anatomia. Claro que esse daí vai ter um aprendizado mais acelerado. Mas a técnica que nós ensinamos, você já recebe tudo muito bem orientado e sabendo que um ímã, quando você coloca numa região do corpo, dependendo da força dele, ele atinge um círculo em torno de 30 centímetros de ângulo no entorno. Então, por exemplo, você está com um problema de pâncreas, você não sabe onde é o pâncreas. Aí aparece que você precisa colocar ali o ímã em cima do pâncreas. Mas vamos supor que você coloque aqui na direção
O pâncreas fica do lado esquerdo, para quem não sabe, né? Como Então, eu, por exemplo. Obrigado pela aula, que eu também não sabia. Quando tu falaste, eu estava perguntando, meu Deus, onde é que é o pâncreas? Tomara que ela não pergunte para mim onde é que é o pâncreas. então vamos Certo? supor, né, pâncreas. Aí você vem, põe aqui para cima, porque você não sabe rigorosamente que o pâncreas está logo aqui, um pouquinho acima do teu umbigo, ele já começa, né? Uhum. Você coloca aqui em cima. Aí você tem um raio aqui de 30 centímetros. A energia desse ímã vai atingir o pâncreas, vai atingir o estômago e vai atingir todos os órgãos que estejam ali próximos. Tu coloca dois, um numa posição, outro no outro, ou um só? Essa é a pergunta. A primeira, por exemplo, se você trabalha sempre com os ímãs nas polaridades positiva e negativa, para fazer o equilíbrio, não é? Isso. Se você vai colocar, se você está buscando um equilíbrio de pâncreas, você vai trabalhar positivo e negativo em cima do pâncreas. Mas quando o pâncreas começa a apresentar problemas, já tem problemas de fígado, já tem problemas de vesícula. É por isso que eu continuo e repito sempre, o biomagnetismo é uma ciência holística. De repente você vai cuidar do pâncreas e você sai muito bem, não só do pâncreas, mas do fígado, da vesícula, do seu sistema digestivo. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco menos complexa. Eu uso duas peças, uma positiva e outra negativa. Eu coloco uma ao lado da outra? Nem não, sempre. vamos Pode lá. ser. O meu problema é joelho. De Joelho. quando em quando meu joelho desaba, eu caio. Tá. Vamos dizer, vamos botar no joelho. Eu coloco positivo no lado e o negativo do outro? Pode ser, pode ser. E pode ser um do lado do outro também? Pode ser, mas se for dor, se você estiver sentindo dor, você vai colocar o negativo aí e você vai colocar o positivo no seu rim do mesmo lado, porque se está sentindo dor, tem toxicidade. O rim aqui? É. O rim é aqui? Rim, atrás. Ok, então eu boto um aqui e o outro aqui. E o outro do mesmo lado, o rim do mesmo lado. Ah, entendi. Aí a toxicidade daqui vai ser puxada pelo rim e vai ser jogada pela urina. Essa energia passa por dentro do teu corpo. Perfeitamente. E tudo que tiver no raio de 60 centímetros, 30 centímetros vai estar sendo tratado. Vai. Você falou, nem todo órgão dá problema solitário. Ele começa solitário, mas se você demora a tratar, ele vai se expandindo. Vai. Porque como o nosso corpo é um processo integrado, isso, um órgão vai dando suporte ao outro. Um fígado não trabalha sozinho. Da mesma forma que o coração não trabalha só. Nem o teu intestino trabalha só. Nenhum órgão é estanque em si mesmo. É uma máquina que trabalha integradamente para que o corpo funcione. Na verdade, os órgãos acabam... Isso é verdade, né? Eles se sustentam e se equilibram nas ações, na atitude, que uma coisa complementa a outra. Sim. Então todo mundo funciona como uma unidade, como se fosse realmente uma unidade. Tudo trabalha unicamente. Sim. E isso tem a ver com a força das suas ideias, a força dos seus pensamentos. Como é que funciona isso? Olha só um negócio interessante, né? Você vê, o pensamento, ele é praticamente decisivo no seu bem-estar ou mal-estar. Se você pensa constantemente nos problemas da vida, você está focando neles, como nós somos seres energéticos, você vai estar atraindo e consolidando aquilo na tua vida. Se você fica com muita raiva, você vai ter problemas severos de fígado, por exemplo. Se você tem muito medo, você vai ter problemas severos de pulmão e assim por diante. Você sabe que já teve gente que se curou deixando de assistir jornais e passando a assistir filmes de humor, ou então jornais com notícias de coisas boas do mundo que está acontecendo, porque o nosso mundo está cheio de coisas boas e de pessoas boas. Lógico. Não é? Então, se você focar nas coisas boas, a tua energia vital, ela sobe de frequência.
Subindo de frequência, você restabelece a energia vital da saúde e dessa maneira, sorrindo constantemente, olhando o lado bom que a vida te proporciona, você sai com mais facilidade de uma patologia. Olha, eu vou ensinar isso para os meus cobradores, ver se eles falam mais manso um pouquinho, né? Não vem com tanta velocidade. Mas você falou uma coisa muito correta, que nós, povo, dizemos muita normalidade, né? Te junta com os bons que ficarás bom. Sim. Ficou nos maus, acaba ficando nos maus, mesmo que não seja um mal cruel, mas o mal vai lhe fazer mal, com certeza. Vai. E o mal no sentido amplo da palavra, não é somente de comportamento, de palavras, de ações, de atitude, de pensamentos. Isso tem também a ver com a energia. Sim, sim, perfeitamente. Olha um negócio interessante. Como é que a pessoa treina para isso? Ah, Tem um treinamento para isso? tem. Como é que você ensina para a gente isso aí? Em rápido, não precisa ensinar tudo não, senão ninguém vem atrás de ti. Vamos lá. Agora, dia 24, por exemplo, a gente vai realizar, 24 agora de agosto, num sábado, Ok. nós vamos realizar um workshop sobre técnicas práticas da psiconeuroimunologia. Você sabia que o nosso corpo inteiro, ele é cheio, vamos dizer aqui, olha, eu estou numa linguagem bem simples para que seja muito claro o que eu estou falando, né? Ele é cheio de fiações elétricas dos órgãos. Os órgãos, como a gente falou no começo, não são estanques entre si. Então, isso se chama, essa fiação, aqui para se tornar mais fácil o nosso entendimento, se chamam os meridianos do corpo. E ele passa pelo corpo todo. Por exemplo, aqui na tua orelha, você tem os meridianos de quase todos os órgãos. Tanto é que o auriculoterapeuta, ele trata de você pelo pavilhão da orelha. E, de repente, ao massagear aqui o pavilhão da tua orelha, puxa para cima, para o lado e para baixo. Ah, minha mãe fazia muito isso comigo. Isso. Mas não era massagem não, ela fazia todo jeito. Olha, mas um negócio interessante. Para cima estimula, para o lado equilibra e para baixo tranquiliza. O que é que a sua mãe talvez fizesse com você? Você naquelas peraltices de criança, ela chegava contigo e puxava a tua orelha para cima. Para, Dudu! Aí o Dudu saía com mais de 1000 correndo. É verdade. Por que ele saía correndo? Porque para cima estimula. Se ela fizesse assim, para, Dudu, ele ficava ali, parado. Linda essa! Olha, bom, infelizmente o nosso tempo voa. Como que as pessoas podem fazer para ter não só melhores informações, mas para participarem? E tem outra coisa, o que eu percebi é que não é apenas para aprender e fazer com os outros, é para se automedicar. Sim. Como é que o pessoal contata contigo? Nós estamos, o atendimento pode ser feito e a inscrição pode ser feita através do nosso Instagram, biomagnetismo.clínica. Pode ser feito também através do nosso WhatsApp, também prefixo 92992195770. E aí, nesse dia 24, que é um sábado, nós teremos um treinamento intensivo, como dominar a sua mente, como se manter em equilíbrio diante das circunstâncias mais adversas da vida, para que você não entre nessas circunstâncias, e sim você fique de fora, porque é de fora que você consegue ver a solução. Faz como a águia. A águia no vendaval, ela sobe, ela voa o mais alto possível, ela sai daquele turbilhão da tempestade e lá de cima ela fica aqui embaixo observando a tempestade. Quando ela calma, ela vem descendo e já vai para pegar o seu alimento. Olha, obrigado. Essas e outras histórias você vai sempre encontrar aqui. Quer saber? Fica com a gente que vai ter outra história que vem logo daqui a pouquinho.